O título dessa palavra, dessa reflexão que nós teremos é Trazendo à Memória o que dá esperança. E eu quero convidar a lerem comigo o livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 20 a 23. Lamentações 3, do 20 ao 23, que diz assim: Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Bom, deixa eu dar um pano de fundo, o que estava acontecendo aqui, para depois a gente entrar no que nós vamos trazer para os nossos dias e convidar vocês para essa reflexão também. Quem escreveu esse livro foi Jeremias, Lamentações de Jeremias. Jeremias ele iniciou seu ministério por volta de 625 a.C., e esse seguiu até o ano 586 a.C. Foi um ministério de 40 anos, onde ele só proferiu duras mensagens vindas de Deus para o povo de Israel. Mensagens de juízo que apontavam para o cativeiro babilônico, porque o povo eles tinham virado as costas para Deus, adorando outros deuses. Então, convenhamos, Jeremias ele era um daqueles pregadores indigestos. Muito provavelmente não ia ser um pregador popular que ia estar rodando no nosso dia em muitas igrejas, todo mundo chamando ele para poder pregar, porque não, né? A gente gosta de ouvir palavras gostosas, que faz bem, né? Palavras que nos dá esperança. Agora, quando só vem só mensagens duras, então teria toda essa dificuldade. E ele proferiu essas palavras de juízo e chegou esse exílio. E a tristeza de Jeremias se deu diante da destruição de Judá e de Jerusalém pelos babilônios. Então o povo da Babilônia, eles vieram levar o povo cativo, destruíram tudo. E como eu disse para vocês, 40 anos de ministério de Jeremias. Então pensa só que situação triste, de você falar, e nenhum sinal de arrependimento, nada de arrependimento, nenhum para poder dar crédito para essas palavras duras. Pelo contrário, as pessoas odiavam Jeremias, eles queriam a morte dele, prenderam ele 2 vezes. Na última ele foi jogado numa cisterna que não tinha água, só sobrou a lama. E ele ficou lá por um tempo, sem alimento e sem água. A Bíblia conta que até os irmãos e os pais de Jeremias gritavam para o povo não acreditar nele, como se fosse um louco. Não acredita nele. Então pensa só como que foi dura essa missão, essa tarefa que Jeremias teve. Dentro da própria casa, você ter alguém que vai contra você, nossa, é muito difícil. E ainda assim, queridos, nós insistimos em chamar Jeremias de um profeta chorão. Pense só você na pele de Jeremias, você não ia chorar muito mais do que ele, tanto que lhe rendeu o livro Lamentações de Jeremias. Mas acontece que tudo que Deus orientou ele para falar para o povo, ele disse. E no tempo oportuno, aconteceu. Deus proibiu ele até de se casar. Lá em Jeremias 16 vai ter essa recomendação. Proibiu ele de se casar, mas com uma boa justificativa. Pense só, qual que seria o futuro que uma criança teria naquele cenário? Onde teria um exílio, ir para uma terra estranha. Então foi muito difícil a tarefa de Jeremias. Mas Jeremias ele foi fiel o tempo todo a Deus. Era ele contra todos.
E em tempo oportuno ele contou com um camarada que chegou e deu crédito às palavras dele, e o nome desse camarada é Baruque. E ele que escreveu os rolos que Jeremias ditava. E o Senhor preservou a vida do servo dele, como prometeu quando designou ele para a missão. Porém, mesmo protegendo, preservando a vida de Jeremias, o que a gente tem que entender é que Deus não impediu ele de sofrer. Ele era uma pessoa amada, escolhida a dedo por Deus, mas Deus não impediu ele de sofrer. Ele teve que conviver com a rejeição, com o perigo, com a traição, com a limitação. Então, talvez eu estou contando isso para vocês e vocês dizem assim: puxa vida, que trágico. 69 anos de aniversário e uma mensagem tão triste como essa, mas é justamente pelo conteúdo que aparece aqui em Lamentações. Queridos, todos nós temos algo difícil na constituição da nossa história. Se você olhar para trás, você vai enxergar que na sua história aconteceram coisas difíceis. E se eu e você, na época que nós estamos vivendo, ou que vivemos, essas coisas difíceis, se nós pudéssemos riscar isso da nossa história, nós riscaríamos. Mas acontece que Deus tem propósito em tudo, até mesmo no sofrimento. E se não fosse o sofrimento na nossa vida, muito provavelmente nós não estaríamos aqui. E nós não seríamos quem nós somos. Então é isso que eu quero convidar vocês a refletir sobre isso. E fato é que todos começam bem. Todos começam bem. Então, enquanto nós estamos falando aqui, nós estivermos falando, vai estar aparecendo algumas imagens que mostram o início da nossa história, e todos começam bem. E logo no início da igreja, se nós pegarmos a história, vai aparecer aquele escrito lá da história da igreja do início? Não? Alguém de vocês tem fácil essa história? Não? Está no banco. Alguém pode trazer para a gente um papel que está aí no banco? É só esse papel, só essa folha. É muito interessante isso. Acho que faz muito sentido a gente ler pelo menos alguma parte dessa história. Você pode ajudar a gente, Samir, com isso? Bem, o que eu tenho em minhas mãos é um boletim informativo comemorativo do 28º aniversário da nossa igreja. 20º de 84. 1984. Muitos aqui talvez nem tinham nascido ainda. E aí ele conta um pouco da história. Então eu vou ler algumas partes para não me alongar demais. Mas diz aqui: em 28 de agosto de 1955, sob a responsabilidade da Igreja Batista de São Caetano do Sul, foi organizada a primeira congregação batista em São Bernardo do Campo, com 14 membros. Isso em 1955, que era a congregação. Então, no final de 1955, assumiu a direção da congregação o pastor Augusto Rosa da Silva. E as reuniões eram realizadas na residência do irmão Ângelo Orsolan e, posteriormente, na casa do irmão Antônio Fajardo. E quando a congregação estava com 45 membros, decidiu organizar-se uma igreja. E assim, às 18 horas do dia 7 de setembro de 1956, a Rua Américo Brasiliense foi organizado o concílio organizador formado pelos pastores João Lemos, Augusto Rosa da Silva, Francisco Afonso Carvalho e João Corpes. E a igreja foi então organizada com 49 membros, com o nome de Igreja Batista Central de São Bernardo do Campo. E foi ordenado, o orador foi o pastor Carvalho, tendo a reunião sido abrilhantada pela orquestra e conjunto da primeira Igreja Batista Russa e coral da Igreja de São Caetano. Então, olha só,
essa história, que a gente faz parte, né, estando aqui. O templo foi construído em sistema de mutirão. Nós começamos em casas, né? 14 pessoas numa congregação. Quando a igreja foi organizada com 49 membros. Então foi construído em sistema de mutirão o primeiro templo. E já em 1976, esse primeiro templo, foi esse que apareceu aqui nas primeiras fotos, quando vocês viram que começou, na Rua Caraibas, que está aqui, onde hoje é Uma Deus é Amor. Ele era um pouquinho diferente, mas era no mesmo local. E em 1979, é isso? 79, a igreja vendeu aquele templo para a igreja Deus é Amor, comprou este terreno e começou-se então a construção deste templo aqui. Comprou em 76 e em março de 79 a igreja autorizou a venda do templo lá e assim mudou para este local onde nós estamos. Então, no dia 2/11/79, mudamos para o atual templo no salão de baixo, lá onde é o nosso salão social, onde vai ocorrer o almoço. E que posteriormente recebeu o nome de Salão José Quires Garcia, em 7/9/81, quando comemoramos o Jubileu de Prata e inauguramos provisoriamente o atual santuário, que é esse templo que nós estamos aqui. Então, eu acho que o restante aqui eu vou pular para a gente não se alongar demais. Mas o fato é, meus queridos, que a história dessa igreja, esses 69 anos, foram construídos através da luta de diversos irmãos e da certeza absoluta que Deus estava à frente e no comando de todas as coisas. Então, isso que hoje a gente usufrui foi fruto do trabalho de muitas pessoas. Sim. 56 na Caraíbas, 79 aqui na Nicolau Filizola, né? E como eu disse para vocês, todo mundo começa bem. Você talvez, se você olhar naquilo que você se dispõe a fazer, você fala, eu comecei muito bem. Então nós começamos bem. Só que na jornada aparecem lutas, dificuldades, que assim como Jeremias teve essas lutas, essas dificuldades, os irmãos também tiveram. E até a igreja chegar aqui 69 anos, nós passamos também por diversas lutas que fez nós sermos quem nós somos. Fez nós sermos quem nós somos. Então, eu quero perguntar para o Felipe primeiro, e depois o Samir também pode falar um pouquinho, e você também esteja pensando sobre isso. Como que foi a sua história com a PIB Central? Bom, minha história com a PIB Central é um pouquinho mais nova, né, do que o Samir, do que o André. Eu estou aqui na PIB Central 19 anos. Cheguei lá em 2006. Estão me ouvindo? E de lá para cá passou muita coisa, né? Eu cheguei aqui com cabelo, hoje não tenho mais cabelo. Cheguei solteiro, hoje estou casado, glória a Deus. Conheci a Viviane. Cheguei traumatizado por igrejas, né? Foi como o pastor estava falando, que é um fato interessante, né? Na minha história, eu não cresci na PIB Central, eu já cheguei aqui na fase de adolescente para adulto, né? Mas eu cheguei traumatizado com igrejas, e aqui eu tive minha cura, né? Com a vida comunitária, conhecendo pessoas que foram relevantes na minha vida, né? Eu acho interessante porque, ao longo da história, a gente passa por momentos bons e ruins, né? Até basta observar a igreja, lá de 1956, 55, né? 56, ano que vem, 70 anos. Até hoje ela passou por diversos percalços. Jeremias passou por isso, né? Mas a gente vê que quando a gente cumpre o propósito de Deus, Deus vai tratando mesmo no meio do caminho. Uma das coisas que eu tenho mais marcado para mim é o meu casamento. E quando eu falo do meu casamento aqui, é um dos momentos mais complexos da minha vida, quando eu fui casar, onde, faltando 4 meses para eu casar, minha empresa deixou de pagar meu salário, né? E a gente estava programado para poder casar lá em 2015. E o pessoal daqui da igreja foi bênção, porque eu falo que
Se não fosse a vida comunitária e a bênção da vida dos irmãos, acho que aquele casamento não aconteceria, porque desde os mínimos detalhes Deus cuidou, né? Eu lembro que saindo do culto, pessoas que não conheciam a minha história, nem a dificuldade que eu passava, falavam: Felipe, Deus mandou ofertar esse valor na sua vida. E cada valor foi chegando de forma milagrosa e foi por conta dos irmãos. Eu não estou aqui para poder falar sobre prosperidade financeira, mas eu estou falando sobre uma igreja que é viva. E há irmãos que entendem a necessidade um dos outros. E a gente só consegue compreender as dificuldades e as alegrias quando nós conhecemos vidas, quando nós nos relacionamos. Porque se nós não conhecermos pessoas, fica um pouquinho complexo, né? De aprofundarmos, de entendermos a dor e entendermos que muitas vezes nós temos a resposta da oração do outro. Nós conseguimos abençoar o outro em meio à adversidade da vida dele. E a vida comunitária serve para isso. Esses 69 anos, então, eu vejo Deus refletindo e trabalhando e curando diversas pessoas aqui na igreja, não somente eu. Bom, o Samir, dos três aqui, é o mais antigo aqui, já é um patrimônio histórico da igreja, né? Então, Samir, conta um pouquinho pra gente dessa história aí. Eu vou ter que resumir, né, gente, que é muita história, então vamos lá. Eu cheguei aqui com 10 anos de idade, em 1988. Então, você faz as contas de quantos anos eu tenho aí. Eu não era nem vivo, hein? Eu cheguei através da minha família. A minha avó e os meus tios já frequentavam a igreja, inclusive no outro templo, já. Então, eu cheguei aqui criança, participei lá das salinhas, participei do culto infantil, fui muito abençoado, cresci e aprendi da palavra de Deus aqui dentro. E foi aqui que Deus foi me mostrando, né, propósito para a minha vida, aquilo que eu deveria viver aqui na casa do Senhor. E como o pastor André falou, e como o texto de Jeremias nos mostra, tivemos muitos momentos difíceis, muitos. Eu que estou aqui, né, e alguns que estão aqui há mais tempo do que eu, a gente viveu muitos momentos difíceis nessa igreja. Muitos momentos conturbados, mas uma coisa que para mim sempre ficou e que fica até hoje é que a gente sempre lutou pela manutenção da palavra do Senhor. E a gente sempre soube que esse trabalho, ele não é meu, ele não é de nenhum irmão aqui, ele não é do pastor André, essa igreja é do Senhor. E ela só termina no dia que o Senhor quiser que ela termine. Até lá, a gente está aqui. Em um desses percalços que a gente passou, o Yolando, nosso missionário, ele me abraçou e falou assim: Samir, o que vai ser da igreja? O que vai ser de nós nessa igreja? Eu falei para ele: Yolando, o que não mata fortalece. O que não mata fortalece. Deus é que é o dono. Então, se Ele quiser, a gente continua. É só a gente se dispor. E a gente seguiu em frente. E glórias a Deus por isso, porque a gente está aqui até hoje. Vamos conter as emoções, que é difícil, né? Mas a gente tem uma caminhada, né? Junto. Já comemos muito quilo de sal junto, né? Mas enfim, o Jeremias, ele está contando toda aquela história triste, tudo aquilo que está acontecendo, e aí depois ele chega e ele diz assim: mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, queridos, quando a gente olha para trás, nós somos alimentados de esperança de enxergar a boa mão do Senhor presente, mesmo no meio das adversidades. Então eu passei por muitas adversidades, Samir passou por muitas adversidades, Felipe passou por muitas adversidades, vocês passaram por muitas adversidades. Só que a mão do Senhor esteve presente, preservando as nossas vidas, cuidando da nossa história e mostrando dia após dia que essa igreja, ela está alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. Então, tendo passado por esses fatos, a vida é presente. A vida é sempre presente. E é um presente que nós recebemos das mãos do Criador. E quem recebe presente, normalmente, tem gratidão. É ou não é? Se você dá um presente para alguém,
e a pessoa não te agradece, você fica chateado. Convenhamos. Deus está nos dando um presente todos os dias. O que se espera de nós é a gratidão. E como nós temos gratidão ao olhar para o tempo presente da igreja? Nós estamos construindo um legado, porque nós recebemos o legado desses irmãos do passado. Então, graças a Deus, nós temos esse templo que nós estamos instalados, essa igreja que de vez em quando a gente se depara com algumas movimentações e a gente percebe que ainda é pequeno. E aí ontem mesmo a gente se deparou com isso, né? Tava lá os irmãos na igreja, lá na cozinha, fazendo o bolo que nós vamos ter ao término desse culto. E aí chega que tem encontro das mulheres, que tem ensaio da dança, que tem o ensaio do louvor, e aí aquele problema e as pessoas dizendo, e agora, onde que a gente vai fazer? Está tendo o curso lá do Instituto Nenex, ali embaixo. E eu falei, irmãos, ó, tem um espacinho aqui, tem um espacinho ali, tem um espacinho aqui, vamos lá. Porque tem muita igreja por aí que é só um galpãozinho e não tem nada disso, não tem esses espaços que nós temos. Nós recebemos isso. Mas nós estamos construindo um outro tipo de legado hoje. Não mais do espaço físico, mas de uma história que se arrasta e perdura por muito tempo. Então, nós recebemos isso. Mas nós precisamos também cuidar disso. E como é gostoso ver irmãos se levantando, e nós tivemos já alguns mutirões aqui na igreja para manutenção dessa casa de oração, para o cuidado, para o zelo. Queridos, estou falando de passado, mas é tão pertinho que talvez é presente ainda. Passamos por um momento muito difícil recentemente, financeiro. Nós precisamos reduzir um monte de situações, inclusive até mesmo a prebenda que eu recebo, ela também sofreu redução. Tivemos que diminuir os dias da mulher que nos ajuda com a limpeza aqui da empresa. E nós vimos alguns irmãos se levantando para poder ajudar e limpar e estar aqui cuidando de tudo isso. A minha esposa sempre participando de tudo isso, tendo a jornada dela do trabalho aí fora na semana toda e chegando aqui no sábado, às vezes até mesmo na sexta, para poder fazer isso. E jornada tripla, não é nem dupla, porque tem as demandas de casa também. Mas até nisso a gente se fortalece, porque a gente viu irmãos se levantando, os ministérios se organizando de forma para não pesar a igreja e doações e tantas outras coisas acontecendo. E isso é a maravilha da igreja. Isso é a maravilha da igreja. Mas em tudo isso, a gente sempre preocupado com o zelo pela palavra de Deus. Em saber que nós estamos numa igreja viva. E nós temos um prédio que é pensado em vidas. Nós temos ministérios que são atuantes na realidade da igreja. Então, quando nós olhamos para os ministérios e departamentos, todos são muito importantes e eu vejo crescimento exponencial em todos. Mas representando esse todo, eu quero fazer menção de 3. Se não for o seu, não se sinta enciumado, porque todos são muito importantes. Todos têm crescido muito, todos têm abençoado a igreja. Mas 3 eu quero fazer menção, porque são bem notáveis. Primeiro, o ministério infantil. Puxa vida, quantas crianças, né? Eu não sei você, mas todas as vezes que a gente chama as crianças aqui na frente para orar, que alegria eu tenho no coração. Que alegria. Eu estou aqui há um razoável tempo. E eu já vi, às vezes, ter aqueles gatos pingados de criança. E nós temos aqui mais de 30 crianças, a média, por domingo. Às vezes chega a 40, passa de 40. E essa é uma riqueza muito grande, um zelo com a palavra de Deus, com a pregação da palavra para elas. As crianças que amam estar junto, que elas são comprometidas. A felicidade delas é quando vai dormir na casa de um amiguinho da igreja, né? E os pais que se desdobrem, porque é tanto amiguinho, né? Teve uma época lá, um aniversário do Guga, que a gente levou acho que mais de 10 lá para casa. Eu falei, meu Deus do céu, né?
Sobrevivemos e as crianças também. Outro ministério que eu acho que é muito notável no tempo que a gente vive é o acolhimento. Quantas pessoas que estão aqui e permanecem aqui porque foram muito bem recebidas? Elas receberam um abraço, elas receberam um sorriso, elas são chamadas pelo nome. Tem pessoas que mais que uma vez voltou e falou assim: puxa, eu passei por tanta igreja e a pessoa não sabe o meu nome. Vocês me chamaram pelo nome. Como é importante a gente conhecer e chamar pelo nome. Teve um café desses que nós fazemos, que vai ter na semana que vem, o Conexão, e eu cheguei e falei assim, chamei a pessoa pelo nome. Ela, você, o pastor da igreja, sabe o meu nome? Acolhimento. E outras mídias sociais. Porque o tanto de gente que está aqui e que chegou aqui tomou conhecimento da igreja por conta das mídias sociais. Quem que chegou aqui que tomou conhecimento da igreja por conta das mídias sociais? Está aqui hoje? Até que tem pouco, mas normalmente tem mais. O tanto de visitantes que a gente tem recebido, fala, como você conheceu a igreja quando são abordados? Internet. A internet. E por isso que é tão importante a gente compartilhar os conteúdos da internet, a gente curtir, a gente ir lá escrever um comentário, sabe? Não é para massagear o nosso ego, não, é para poder fazer chegar mais longe. É para isso. Bom, nós precisamos fazer valer a pena no tempo presente, porque o futuro nós estamos construindo e a gente constrói o futuro é no presente. Nós precisamos conhecer os valores dessa igreja e viver a dimensão desses valores. Samir, agora invertendo a ordem. Como que você descreve a PIB Central hoje? O que você enxerga? Bem, é até difícil a gente falar, né? Igreja é igreja, ué. Mas mais do que isso, né? Quando eu olho para a igreja, eu enxergo vida. Eu enxergo pessoas que têm o propósito de servir ao Senhor. E que a gente está caminhando junto com o mesmo propósito, apesar de termos histórias diferentes. A gente veio de lugares diferentes, a gente tem uma bagagem diferente, a gente tem uma vida diferente aí fora. Cada um dentro da sua profissão, dentro da sua comunidade onde mora. Cada um de nós tem uma história. Mas nós temos um único propósito, que é servir ao Senhor. É isso que nos une. É o sacrifício de Cristo na cruz que nos une. E quando eu olho, eu enxergo uma família. E família é assim. A gente tem mais afinidade com um do que com o outro. A gente briga com um mais do que com o outro. A gente se dá melhor com um do que com o outro. Mas a gente está junto. A gente supera. Quando a gente precisa, a gente corre lá. Então eu sei que eu posso contar, porque vocês são minha família. Uau! E aí? Difícil depois dessa, né? Eu vejo vida também, quando eu penso no presente. Para quem esteve aqui em 2020, sabe como foi complexo a pandemia, né? Em 2020, quando chegou a pandemia, a gente perguntava o que vai ser da gente. Fechou a igreja, tinha que pregar muitas vezes para a parede. E como era complicado você pregar olhando para uma parede, né? Acho que ele deve ter uma imagem do pastor André pregando para esses bancos vazios. E ver hoje a igreja crescendo e frutificando, tendo vida pós-pandemia, é ver a forte mão de Deus. Vendo que Deus ele é fiel naquilo que é dele, né? E Deus vai trazendo seus frutos nesse tempo. Então, quando eu olho para o presente, eu vejo que Deus ele é fiel. Ele continua abençoando, prosperando, mesmo ao caos das nossas vidas, né? É isso. O presente, nós estamos construindo o futuro no presente. Então, por isso que é tão importante a sua vida, a sua entrega, a sua dedicação no tempo presente. Você está construindo o seu futuro quanto à sua família. Você está construindo o seu futuro quanto à sua carreira profissional. Você está construindo o seu futuro quanto à comunidade de fé, à igreja. Mas para isso tem que ter vida no presente. A gente não pode meramente ficar olhando para o passado e dizendo, é lá que a vida estava. Porque tem tanta gente que fica chorando pelo leite derramado, mas não vive a vida no presente.
Enquanto tem vida, tem oportunidade de constituir um legado, de fazer valer a pena. Enquanto tem vida. Você olha para o seu filho lá na sua casa, ele ainda está lá na sua casa. Você olha para essa igreja aqui, os irmãos, eles ainda estão aqui. Porque, tempo a tempo, a gente vai se chateando e se alegrando ao mesmo tempo, que o Senhor vai fazendo chamada. E vai levando alguns desses para si. E muitas vezes a gente vive esse tempo presente, dizendo assim, nossa, eu amo tanto fulano de tal, nossa, eu gosto tanto daquele irmão, daquela irmã da igreja, daquela senhora. Mas parece que a nossa vida não diz o quanto que a gente ama, o quanto que a gente gosta, porque nós estamos, muitos vivem assim, parece que estão passando pela vida, não estão escrevendo a história, não estão marcando a história, não estão constituindo um legado. Querido, o tempo é hoje de sermos igreja. O passado, eles já foram igreja. No futuro, eles serão igreja. Mas tudo isso depende da nossa vida no presente. Da nossa importância com a igreja no presente, da nossa importância com a família no presente. E você? Como que você enxerga a PIB Central nos dias de hoje? Como que se dá a sua história com a PIB Central nos dias de hoje? Quando você diz PIB Central, você está falando de alguém ou você está falando de você? Como que é isso na sua vida? É só para poder falar uma coisa que, enquanto ele falava, atualmente a gente vive numa época que é marcada pela depressão, né? Pessoas que olham somente para o passado, né? E não conseguem mais olhar para o futuro, né? É interessante esse texto de Jeremias que ele chama a gente para viver o presente. A gente parar de sofrer somente nesse tempo atual, sabendo e começar a lembrar que existem questões que nos feriram no passado, mas elas nos impulsionam para uma vida nova hoje em dia, né? E hoje em dia a gente muitas vezes fica preso somente no sofrimento, somente naquilo que nos marcou e a gente esquece de viver o hoje. O evangelho se dá no hoje, né? A transformação na nossa vida tem que ser no dia a dia. Porque se a gente ficar só preso no passado e esquecer do presente, a gente vai viver como alguém que já morreu. Alguém que só parece que está passando a vida em câmera lenta e esquecendo de viver o novo, né? Queridos, a gente tem que tomar cuidado para não viver a igreja como um livro de história. A gente precisa olhar para a igreja como a realidade presente. E Jeremias, ele vai descrever no versículo 20, fazendo menção para a tristeza do passado, só que depois, no versículo 21 e dali para frente, ele vai falar assim, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Trazer à memória o que dá esperança é enxergar a boa mão do Senhor no passado. E quando a gente olha para o passado, mesmo no meio de dificuldades, a gente enxerga a boa mão do Senhor presente, isso alimenta o nosso ser de tal forma que a gente consegue olhar para o presente e para o futuro com esperança. Então, a gente tem esperança olhando para o passado e enxergando Deus. Aí a gente consegue ir para a vida com esperança no presente e confiar a Deus o nosso futuro. E quando a gente fala de futuro, como eu disse para vocês, nós estamos construindo o futuro. Construindo hoje o futuro. Não podemos viver presos no passado, não podemos viver projetando apenas o nosso futuro. O futuro é construído. E quando nós falamos de construção do futuro, essa igreja ela tem uma missão. Na nossa declaração, como missão, visão e valores, a nossa missão está descrita assim: formar discípulos de Jesus Cristo comprometidos com a palavra, com o serviço, com a vivência comunitária e engajados na proclamação do Evangelho. Ou seja, quando nós vivemos a nossa missão, nós estamos construindo um futuro. E uma pergunta, ela ficou rodeando o nosso bate-papo
E é sobre ela que eu queria ouvir por último, para a gente poder encerrar esse tempo de palavra. E ao mesmo tempo eu quero te convidar a você também trazer essa resposta com comprometimento para você mesmo. Porque quem que é a PIB Central? É esse prédio? Quem que é a PIB Central? Mas a gente se reúne e se encontra aqui nesse prédio. Aqui é a casa de oração que nós nos reunimos. Então, se nós não tivéssemos um local para nos reunirmos, como que outras pessoas viriam até a PIB Central? Difícil, né? Já pensou se fôssemos uma igreja andarilha? Então a gente não conseguiria ter o tempo todo as mesmas pessoas. Mas nós estamos instalados, a igreja, a instituição, aqui na rua Nicolau Filizola, número 161, em frente ao Poupa Tempo, numa região central, cercado por comunidade. Muitos saem dos lugares mais distantes para poder vir aqui a essa igreja. E a pergunta que ficou rodeando o nosso bate-papo é: se a PIB Central deixasse de existir, as pessoas sentiriam falta dela? E aí, Fê? Complexo. Eu lembro que de uma conversa com a Jéssica fez essa mesma pergunta. Foi na conferência do ano passado, né? Se a PIB Central deixasse de existir, quem sentiria falta? Isso daí mexeu comigo, porque aquilo que eu faço impacta e transforma a vida das pessoas. Eu sei que atualmente, até mostrou agora há pouco, a gente tem um sítio Joaninha. A gente ajuda constantemente. E lá eu creio que sentiria falta um pouco desse trabalho. Eu creio que outras pessoas que passam aqui ainda sentiriam falta. Mas o quanto que eu estou fazendo para que as outras pessoas sintam essa questão da vontade de conhecer a Deus através da minha vida? O quanto que eu estou levando, ou o quanto que eu estou impactando para que as pessoas vejam que eu sou cristão e que eu sou diferente? Será que a minha ausência aqui, ou a ausência dessa igreja, faria uma falta para a cidade? E quando essa pergunta é feita, é complexo porque a gente tem que se colocar nesse papel, porque se a igreja tem que ser relevante, eu tenho que ser relevante lá fora. Eu tenho que anunciar nos 4 cantos que Cristo é o Senhor. Como que a gente faz isso para poder anunciar? Acho que esse daí é o desafio da conferência, na semana que vem, fazendo um spoiler, né? Semana que vem a gente vai desafiar um pouco sobre isso. Pois é. Então, como eu disse, a igreja tem um lugar físico para se reunir, só que a igreja somos nós. Então você é PIB Central espalhado aí pelos 4 cantos do mundo, para onde você vai. Né? A nossa ausência, as pessoas sentiriam falta? A gente é um representante da igreja de Jesus Cristo? Nós somos um representante da PIB Central? E aí, Samir? Olha, eu acho que para trazer mais perto da gente, a gente tem que pensar na falta que nós faríamos, eu e você, né? Será que alguém sentiria falta do meu abraço? Será que alguém sentiria falta da minha palavra? Será que alguém sentiria falta da minha firmeza na palavra de Deus, da minha postura? Será que alguém sentiria a minha falta no meu trabalho, na minha escola, aqui ao redor da comunidade? Então é uma pergunta que fica para a gente, sim, é um desafio não só para vocês, mas é um desafio para a gente. É um desafio para a gente. Então é difícil, sim, mas como a gente viu há pouco, né, na série de mensagens, a gente é sal da terra, luz do mundo. A gente tem que dar sabor a esse mundo. A gente tem que iluminar esse mundo. A gente tem que fazer diferença. E a gente é convidado a isso. A não ser mais um, mas ser diferente. Então, é um desafio. E é uma coisa que a gente tem que pensar. De repente você pensa aí, você faria falta para quem? De que maneira? Então é uma coisa que realmente
chama a gente à vida. E como é que a gente faz falta na vida das pessoas? Vivendo com elas, estando presente com elas, sendo alguém atuante na vida delas. Porque se você é alguém distante, quando morre um parente distante lá, aquele tio que você nunca viu na vida, você fala assim, morreu. Você sente, você não fica feliz, é óbvio. Mas dizer que você sente a falta daquela pessoa... Espero que não, né? Espero que não. É estranho, né? Espero que não. Mas assim, quando alguém próximo do convívio, que está ali com você, que faz diferença na sua vida, se ausenta, isso faz falta. Então a gente tem que ser presente na vida das pessoas. Queridos, o nosso tempo é hoje. Nós olhamos para trás, na história dessa igreja, nós nos deparamos com muitos homens e mulheres de Deus notáveis no tempo deles. A gente fica muito feliz contando o legado de alguns deles, a história que eles constituíram. Mas o que dirão a nosso respeito quando não estivermos mais aqui? Será que a gente vai continuar contando apenas a história do irmão Eliezer, da irmã Vera e de tantos outros que já fecharam os olhos para esse mundo e abriram os olhos para o Senhor? Do irmão Deli, dos que ainda estão aqui, né, que a gente escuta a história. Eu gosto muito de estar perto dos nossos idosos e escutar histórias dele, a irmã Hilda contando história, a irmã Nilcinha, a irmã Dirleia, a Elzinha, tantas outras, contando as histórias do passado. Que maravilhoso que é! E aí a gente vê o legado que essas irmãs, esses irmãos constituíram. Mas e nós? Qual é a história que nós estamos escrevendo? O que dirão a nosso respeito? Alguém que ama a igreja, alguém que se entrega pela igreja de Jesus Cristo, alguém que é notável no tempo que está vivendo, ou alguém que está passando pela vida? 69 anos, 70 anos, e assim prosseguiremos até que o Senhor volte, confiando naquele que é o autor e o consumador da nossa vida e da nossa fé. Que tragamos à memória o que nos dá esperança, e que com essa esperança possamos ir para a vida, para viver de forma que valha a pena. Amém?